Olá, meu nome é Thaís, sou aluna do curso de enfermagem no quarto período, faço parte da letiva Saúde Única. Vou falar um pouquinho sobre animais filantrópicos e o meu tema de escolha foram os pombos. Bom, esses animais pertencem à família Columbidae, que inclui 42 gêneros, 310 espécies. A mais comum é a Columba livia, uma espécie selvagem conhecida como pombo das rochas, que deram origem a nossos pombos urbanos, conhecido como Columba livia doméstica. Estima-se que existem aproximadamente 260 milhões de pombos urbanos. Bom, esses animais eles vivem próximos às residências humanas, né, nos centros. Eles se alimentam principalmente de grãos, frutas e restos de alimentos. Seus predadores são aves como os falcões, gaviões, corujas e os corvos. Os seus filhotes e ovos também são alvos de predadores como os gatos domésticos. Bom, essa ave tem hábitos monogâmicos, ou seja, esses animais, geralmente, quando escolhem um parceiro, ficam com ele pro resto da vida. Eles podem produzir de 5 a 6 ninhadas por ano, sendo que cada ninhada pode ter até 3 filhotes. E eles também costumam se reproduzir mais durante o verão. No Brasil, nós temos duas espécies mais comuns, né? Dois tipos de pombos, que é o pombo doméstico, né? Que pode chegar de 32 a 37 centímetros. E o problema também é que ele não tem um predador natural dentro dos centros urbanos. E o pombo asa branca, né? Columba picazura, também chamado de pombão, é a maior espécie do Brasil. Bom, esses animais, né, os saudáveis, não são necessariamente vetores de zoonoses. Porém, como os pombos procuram alimentos nos lixos, ingerindo fungos, bactérias e outros parasitas, esse pode ser um grande problema e um risco à saúde humana. Por quê? Porque as fezes vão favorecer o desenvolvimento de fungos patogênicos, o que pode gerar alergias e dermatites em nós, normalmente quando inalamos, né, essas substâncias presentes nas fezes. A parte branca das fezes também é um grande problema, porque ela é formada por ácido úrico. Ou seja, esse ácido pode corroer a lataria de carros, né, e de deteriorar estruturas, né, tanto edifícios como as estátuas, comumente temos nos centros. Bom, um pouquinho sobre as doenças causadas transmitidas, né, por esses animais. Nós temos a criptococose, que é provocada pelo fungo Cryptococcus neoformos e pode provocar uma reação inflamatória em vários órgãos. A contaminação acontece quando o fungo, né, presente nas fezes, é inalado e nos pulmões pode gerar lesões, que pode ser confundida com a tuberculose. Histoplasmose também é outra doença, uma infecção causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, e ele pode ser desde assintomática a grave. E nos casos graves, ela pode gerar febre, tosse, dispneia e emagrecimento. Salmonelose. Causada pela bactéria Salmonella typhimurium, ela se aloja no sistema digestório e pode provocar sintomas como dor abdominal, diarreia, vômito, febre. E a contaminação acontece quando a gente ingere alguns alimentos contaminados. Temos os ectoparasitas, que é provocado por ácaros Dermanissus gallinae, que também é conhecido como piolho de galinha, e ele é comum em ambientes rurais, né? E pode causar uma coceira intensa e transmitir bactérias como a Rickettsia. E como a gente pode fazer para evitar, né, a proliferação desses animais e a permanência dele? Instalações de barreiras físicas para evitar o acesso deles, né, principalmente a abrigos, normalmente casas que têm forro, né, edifícios muito altos. Eles costumam, né, ser um bom habitat para eles. Revestimentos inclinados é um outro recurso, porque evita também a fixação do pombo. Ele não consegue ficar parado ali, ele precisa procurar um outro lugar. Não fornecer alimentos, né, que normalmente acontece. Ou então nós podemos também evitar, né, que outras coisas, por exemplo, água, né, parada, em potes, em fontes, que são também necessário, né, para a alimentação deles, a gente pode evitar retirando isso, para evitar que o pombo fique se alimentando ali, né, e acaba se reproduzindo, se fixando perto desses locais. Utilizar objetos que possam refletir a luz do sol, né, que isso prejudica a visão deles, e
é importante saber que o pombo, eles são protegidos por lei, o que proíbe a captura e o abate deles com métodos inadequados. Apenas os profissionais habilitados podem atuar na captura deles e no manejo. Bom, eles são naturais da Ásia Ocidental, podem voar até 80 km por hora, eles enxergam cores que não são perceptíveis a nós, eles conseguem reconhecer os nossos rostos, né? E as fezes dele, como já tinha dito, é corrosiva, né? Que pode acabar deteriorando, né? Os monumentos e patrimônios. Bom, eu acho que é isso. Eu fiz uma pesquisa, mas achei muitas coisas repetitivas. Nenhuma foge do que eu falei. Espero que tenha ajudado um pouquinho no conhecimento. E é isso. Obrigada.